Bom, agora vamos falar aí quando n é do tipo racional, a dividido por b, tá? Ou seja, uma fração irredutível. E o denominador é par, tá? Então a gente pode ter dois tipos. A gente pode ter negativo ou positivo, certo? Bom, negativo, lembrando, aqui tem que ser irredutível, tá? Aqui tem que ser irredutível. Bom, o que que acontece? Vamos dar alguns exemplos aí, né? Vamos dar alguns exemplos dessas funções aí. Por exemplo, f de x igual a x elevado a menos 3 meios. É um exemplo, tá? Outro, y igual a x elevado a menos 7 meios. É outro exemplo, tá? E assim sucessivamente. Bom, o domínio dessas funções, se a gente for olhar, transformar isso daqui na forma de raiz, tá? Então isso aqui vai ficar 1 dividido pela raiz quadrada de x ao cubo. Olhando para esse denominador, isso daqui não pode. O que não pode acontecer aqui? Não pode ser. A gente não pode colocar x igual a zero, não pode dividir por zero, né? Mesma coisa vai acontecer com esse 7 meios. Se quiser colocar aqui 7 quartos, mesma coisa, tá? 7 quartos, então isso aqui vai ficar 1 sobre a raiz quarta de x elevado a 7, sétima potência, tá? Então o domínio aqui são todos os reais, todos os reais. É claro, aqui eu não posso inserir o zero, tá? Mas posso colocar número negativo, e nem número negativo, né? Vamos pensar aí, nós temos raízes com índices pares, né? 2, 4, 6 e por aí vai, né? Então essas funções vão estar bem definidas para o conjunto dos números reais positivo, tá? Então, vou arrumar aqui. Deu uma bugada aqui, esperar um pouquinho o aplicativo destravar. Vamos ver se ele não fecha. Pronto, apagou o R aí. R mais, né? Beleza? Vamos olhar para o GeoGebra o que está acontecendo, tá? Vamos olhar aqui para o GeoGebra ver o que está acontecendo. Deixa eu só arrumar aqui, não é esse gráfico, tá? É negativo, ó. Então, meu A eu vou mexer aqui. Vou colocar ele, por exemplo, menos 3. Menos 3, B, meio. Então, a função nossa está aqui, ó. Tá? Então, vocês reparem que ela está definida só para x positivo, tá? Não intercepta o eixo do x, ó. Se você colocar menos 1/3 também, menos 1/3. Ah, por que que eu não posso colocar menos 2, gente? Menos 2 dividido por 2 é menos 1. A gente já viu esse caso. Por isso que eu estou falando que tem que ser frações irredutíveis, tá? Então, ó, outro aqui, ó, menos meio, ok? O outro, menos 7 quartos. Vou colocar aqui, ó, menos 7b4. Tá vendo que o desenho é muito parecido, tá? Então, vou dar um tempinho aí, vocês podem, se vocês estiverem anotando aí, para fazer um esboço do gráfico. O esboço do gráfico aí é essa curva vermelha aqui, tá? Faz o eixo X, faz o eixo Y. Agora eu vou começar a deixar de exercício para vocês, tá bom? Então, vamos voltar agora para nossa planilha aqui, para nossa planilha, não, para no nosso slide. Vamos falar agora quando A dividido por B é positivo. Por exemplo, exemplo de funções desse tipo, funções potência desse tipo. F de x igual a x elevado a positivo, né? X elevado, vamos pegar um exemplo aqui, a meio, né? Ó, a raiz quadrada aqui, né? Raiz quadrada de x, certo? Y igual a x elevado a, sei lá, 3 quartos, 3 meios, tá? Não sei, 3, pode ser 3 quartos aí, tá? Então, vocês já entenderam mais ou menos a fração que a gente tem que tomar aqui na potência. Vamos ver aqui, 5 quartos. Eu quero pegar um número que o numerador seja maior que o denominador e seja irredutível, né? Numerador. Então, 7 meios, por exemplo. 7 quartos. Mesmo exemplo aqui, só que positivo, tá? Bom, o que que acontece? Agora nós estamos só com a função no numerador, né? Nós não temos ela passando para baixo igual nós tivemos nesse caso. Nesse caso aqui, o domínio dessa função, eu posso aplicar essa função, tá? Utilizem a calculadora para vocês testarem os números onde ela não está bem definida, tá? É o conjunto de todos os números reais, só que eu não posso extrair raiz quadrada de número negativo, então eu posso extrair raiz quadrada só de número positivo. Observem vocês
que a raiz quadrada de zero está bem definida, ela é zero, tá? Bate na calculadora e vê o que vai dar de retorno. Assim como a raiz quarta, a raiz sexta, tá? Então, aqui não tem o asterisco, tá? Então, o zero entra dentro do domínio da nossa função, certo? Bom, vamos olhar para o gráfico agora. Vou mudar aqui o nosso gráfico, tá? Então, não é esse caso aqui. Vamos passar, por exemplo, o nosso primeiro caso é meio, né? Então, olha o jeito que é o gráfico, tá? Então, ó, só vou aumentar, ó, o A é menor do que o B, e o B é par. Ó, 2, 4, 6, 8, 10. São gráficos muito parecidos. Ela cresce, tá, pessoal? Cresce até mais infinito, ok? Tá? São gráficos muito parecidos. Então, por exemplo, se o A, vamos colocar outro aqui, ó, B é 6, B igual a 6 e o A igual a 3, tá vendo que o gráfico é parecido? Tá? Então, anotem aí, façam um esboço. Quando A é maior do que B, tem o esboço parecido com essa curva. Agora, vamos fazer o caso do 7 aí. Vamos pular por 7 e o B dividido por... Ó, aqui já dá para ver, né? Isso daqui é uma curva, tá? Muda um pouquinho, ok? Ela tem crescimento, tá? Ela cresce, ambas crescem, só que essa cresce mais rápido, ok? Ó, B a quarta, B a meia, tá? Então, se vocês quiserem traçar o esboço do gráfico, vou deixar para vocês aí, vocês podem fazer no caderno de vocês, tá ok? O que a gente pode falar também? Eu passei batido aqui, né? Com relação à imagem, olhando para o gráfico, vamos voltar aqui, ó. Primeiro exemplo ali, menos 3 meios. Imagem, são todos os reais positivos, exceto o zero. Ela não cruza o eixo do x aqui, tá? Então, a imagem, para esse caso aqui, decidi colocar aqui, imagem para essa função, são todos os reais positivos, né? Positivos, exceto o zero. A imagem coincide com o nosso domínio. Já para esses casos aqui, a imagem... Vamos olhar para o gráfico ali no GeoGebra. Vamos dar uma olhada aqui. Por exemplo, 3 meios, né? Aqui, um exemplo dela. O zero entra no domínio, ou desculpa, também na imagem, né? E vai até mais infinito se eu olhar para a projeção desse gráfico sobre o eixo y. Então, coincide também o domínio dessa função aqui. Bom?